Então, pessoal, a lei da reciprocidade quadrática, ela, como eu cheguei a comentar quando a gente começou a ver sobre esse conteúdo, é um dos resultados assim mais, pode-se dizer, notáveis, né, da teoria dos números. Né? Tanto que o próprio Gauss, eu acho que era o resultado favorito dentre tantos que ele descobriu no decorrer da vida, né? Que ele revisitou essa ideia e deu 8 demonstrações diferentes no decorrer da vida, né? Então, e ao todo hoje conta com um pouco mais de 200 demonstrações. Então, é um teorema já bem estabelecido, né? E tem uma série de propriedades em ramos mais abstratos, né? Daria para a gente explorar mais essa, essas ideias da teoria dos números se vocês já tivessem estudado a teoria dos corpos finitos ou até a álgebra de anéis e corpos, né? Daria para ter mais produtividade porque teria como a gente fazer o link com outras áreas, né? Como por exemplo estudo de polinômios e por aí vai. Mas caso algum de vocês aí for seguir uma pós-graduação e for estudar assuntos semelhantes, pelo menos vocês já vão ter visto aí uma breve pincelada do assunto, né? Então, é, sem mais delongas, a lei da reciprocidade quadrática ela afirma o seguinte, que lembram desse símbolo aqui, né? O símbolo de Legendre, P sobre Q. Né? Quando você pega dois símbolos de Legendre recíprocos, né? O que significa? P sobre Q multiplicado por Q sobre P, né? Onde você só inverte a ordem desses pode chamar assim de numerador e denominador, né? Apesar de não serem frações. Né? Então, esse produto aqui, ele vai ser igual a menos um elevado a P menos um sobre 2 vezes Q menos um sobre 2, certo? Então, quando que isso acontece? Né? Tem que se estabelecer um, algum critério a respeito desses P's e Q's aqui, assim como a gente fez quando falou lá de símbolos de Legendre. Né? P. Então, isso aqui é válido quando esses números P e Q são ambos números primos. Né? Eu ia dizer primos ímpares, né? Mas a gente já fez essa restrição quando falou lá de resíduos quadráticos. Né? Mas, enfim, vou falar assim: ó, para todo P e Q primos ímpares. Então a única restrição que existe é essa, que essa identidade é válida quando P e Q são primos ímpares. Tá? Então, eu vou fazer na mesma pegada aí que eu desenvolvi dos vídeos, né, que eu postei lá no canal, e vou direto mostrar um exemplo de aplicação desse conteúdo. Aqui. Essa ferramenta, ela pode simplificar muitos cálculos, né, quando você está trabalhando com números muito grandes, né, por exemplo, digamos, calcule o símbolo de Legendre de um número aqui, sei lá, de 4 ou 5 dígitos, né, sobre outro de 4 ou 5 dígitos. Então, se você identificar que eles são primos, né, você consegue utilizar essa propriedade e o problema morre na hora. Né? Se você for utilizar só aquele instrumental com as propriedades do símbolo de Legendre, esse cálculo ele vai tomar um tempo considerável, né, do seu dia aí para poder finalizá-lo, ok? Então, como tudo, ele entra como ferramenta. Então, um exemplo, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Cadê? Opa, peraí. Onde está, gente? Perdi a página que eu estava aqui. Ué.
Só um instante, estava com o arquivo aberto aqui, acho que eu acabei fechando sem querer. Ah, achei. Vamos calcular aqui, por exemplo, eu não sei nem se eu coloquei esse na lista ou não, mas se for, que seja. Assim, ó, calcule o símbolo 41 sobre 43, né? Utilizando, aí você tem caso você não conheça a lei da reciprocidade, você conheça só os resultados relativos aos resíduos quadráticos, né? É possível você utilizar só esses resultados e calcular isso daqui, né? Mas se não conhecer, como é que a gente pode... quer dizer, se você conhecer a lei da reciprocidade, o que que você identifica logo de cara? 41 é primo e 43 é primo, né? Então você pode aplicar diretamente a lei da reciprocidade da forma como está dizendo aqui, ó. Aí você vai ter 41 sobre 43 multiplicado por 43 sobre 41 vai ser igual a menos 1 elevado. Aí o primeiro primo aqui, né? P menos 1 sobre 2. Então vamos pegar aqui 41 menos 1 sobre 2 vezes o 43 menos 1 sobre 2, né? Então, ó, 41 menos 1 vai dar 40 sobre 2 dá 20. 43 menos 1 vai dar 42 sobre 2 vai dar 21. 21 vezes 20 vai dar um número par, né? Menos 1 elevado a um número par vai dar 1. E agora? O que a gente pode fazer? O que eu quero calcular é isso daqui, ó. 41 sobre 43, né? Mas para poder chegar no 41 sobre 43, para saber se ele dá 1, dá 0 ou menos 1, eu precisei colocar aqui na nossa equação o recíproco dele, 43 sobre 41, e aplicar essa fórmula. Então, eu sei que o produto de 41 por 43 pelo seu recíproco dá 1. Mas o que eu posso dizer a respeito só do 41 sobre 43? Alguma ideia? Ó, a gente já tem uma informação a respeito. Vou dar uma dica para vocês. Ou os dois têm o mesmo sinal, né? Ou os dois têm sinal 1, né? Afinal de contas, só assim para o produto resultar em 1. Ou ambos têm sinal menos 1. Assim o produto resultaria em 1 também. Certo? Se, por exemplo, na primeira situação, se 41 sobre 43 for 1, significa o quê? O que esse símbolo de Legendre ele significa? Significa que 41 é resíduo quadrático, módulo 43. Né? Resíduo quadrático de um número aí, módulo 43. Então, tem que abstrair esse significado, né? Então, vamos tentar aqui. Deixa eu ver como é que eu posso expor isso da mesma forma. Tá. Ok. Primeiro, vou explicar aqui de novo essa parte. Quando eu pergunto para vocês, 41 sobre 43, eu quero saber se o 41 é resíduo quadrático módulo 43, né? Ou seja, eu quero saber se existe uma equação desse tipo aqui, ó. Se existe um x que satisfaz essa equação, tá?
Então esse símbolo de legenda ele está te fazendo essa pergunta, ok? Então é aí que esse conteúdo ele se funde, né, com a ideia de resíduos quadráticos, né? Eu expliquei isso com exemplos e tudo nos vídeos que estão lá, tá? Então depois vocês dão uma olhada nesse assunto, tá? Então o que eu quero saber é isso, se o 41 é resíduo quadrático módulo 43, né? Então como que a gente pode, né? Bom, vamos fazer assim. Podemos afirmar que o 43 é congruente a 2 módulo 41, né? Já que no final das contas o que eu quero é uma equação desse tipo, né? Uma equação de congruência, vamos começar aí com o que a gente já tem, certo? Eu sei que isso é verdade, né? Mas se isso é verdade, o que implica então de fato? Bom, que eu acho que a maioria de vocês não viu, né, nos vídeos, então acho que eu vou ter que explicar com mais detalhes essa parte. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Tá, eu não disse que quando você escreve esse símbolo assim, você está fazendo uma pergunta, você quer saber qual é o número x que satisfaz essa equação, certo? Essa é a pergunta que está envolvida na questão, né? Se o resultado desse símbolo, né, se o resultado dele for 1, significa o quê? Que o 41 é resíduo quadrático módulo 43, ou seja, existe um número x que satisfaz essa condição aqui, né? Se o símbolo 41 sobre 43 resultar em menos 1, significa que o 41 não é resíduo quadrático módulo 43, né? E se ele for 0, né, vocês lembram o que significa? Quando dá 0, significa o que, gente? Exatamente, que um divide o outro, né? Então não há nem mais o que falar a respeito, né? Que um é múltiplo do outro, certo? E assim fica meio que quando um divide o outro, a gente não pode afirmar de cara se é resíduo quadrático ou não. Aí tem que fazer outros testes, né? Mas, enfim. Se eu não me engano, tem um resultado que mostra isso aí. Eu só não me recordo como ele era. Qual é a consequência, sabe, de ter o 0 como resultado de um símbolo de legenda. Vou procurar isso depois, né? E qualquer coisa eu faço uma complementação via vídeo, né? Então essa é a pergunta que está em jogo, né? Então, quando eu escrevo essa equação de Diofantina aqui, ó, ou essa equação de congruência, que é 43 congruente a 2 módulo 41, o que isso quer dizer, né? Ó, vamos fazer uma equivalência com o que a gente fez aqui em cima, né? O 41, que é o resto da nossa divisão, ele está aparecendo aqui, né? E o 43, que é o primo da história, né? Ele aparece aqui dentro do módulo, tá? Então, escrever essa equação aqui é o mesmo que escrever esse símbolo de Legendre aqui, ó. 2 sobre 41. Ok? Então, um equivale ao outro. Vou colocar esse sinalzinho assim. São duas notações, né, para dizer a mesma coisa. Até aí tudo bem? Ou não? Sim, tranquilo. Tranquilo, né? Então só estou colocando os pingos nos is aí, né? Já dá para resolver mais rápido, mas vamos fazer assim passo a passo. Quero ter certeza que vocês entenderam cada passo da solução, né? Então, quando você já sabe, através da lei da reciprocidade, que o resultado de 41 sobre 43 e 43 sobre 41, quando você multiplica eles, o fato de dar 1 significa que os dois, ou os dois valem 1, né? Ou os dois símbolos valem 1, ou os dois valem menos 1, né? O nosso trabalho agora é descobrir qual é a resposta correta, se é 1 ou menos 1, tá?
Então, para isso, como a gente já descobriu pela lei da reciprocidade essa característica, agora precisamos usar o que a gente tem, fazer algumas manipulações para tentar chegar no resultado. Tá? Esse é o passo a passo, né, da resolução. Então, tá, eu afirmei que 43 é congruente a 2 módulo 41. Né? Tá, beleza. Então, vamos ver, o que eu posso afirmar disso? Olha, dessa afirmação, né, de dizer que 43 é congruente a 2 módulo 41, deixa eu ver como é que eu obtenho outro símbolo daqui. Eu quero chegar no seguinte, eu quero mostrar que 2 sobre 41 é igual a 43 sobre 41. Certo? Eu quero tentar chegar nisso daqui, porque assim reduz bastante o nosso trabalho. Né? Mas vamos ver. Melhor ainda, em vez de afirmar isso, vamos fazer as continhas. Ó. Quem é o símbolo de Legendre 2 sobre 41? Né? Pela definição, a gente sabe que isso é igual a esse número que está aqui no numerador, que é o 2, elevado ao primo que está aqui embaixo, menos 1 sobre 2. É igual, né? Congruente. Vou colocar aqui. A 41 menos 1 dividido por 2, módulo 41. Né? Ou seja, tirando aqui na frente, 2 sobre 41 é congruente a 2 elevado a 41 menos 1 dá 20, desculpe, dá 40, menos 2 dividido por 2 dá 20. Né? Módulo 41. Né? E agora? A gente precisa... pode falar. A ideia seria fatorar esse 2 elevado a 20 em vários 2, dividir por 41. É porque, como assim, por exemplo, quando a gente tem uma identidade, alguma coisa congruente a... Vamos fazer, deixa eu ver de outra maneira. A 20 módulo 2. Né? Então você vê que esse número aqui é muito maior do que o 2. Né? A gente consegue simplificar. Né? Esse aqui a gente coloca uma congruência no meio. A gente afirma que essa alguma coisa é congruente a 20, que por sua vez, né, é congruente a 21, não, vou colocar a 21. Né? Que por sua vez é congruente a 1, módulo 2. Né? Então eu incluí um passo a mais aqui e depois eu uso a transitividade. Certo? Então eu vou tentar fazer algo parecido com isso. Né? Por exemplo, eu quero saber qual é o resto da divisão de 2 elevado a 20 quando eu divido por 41. Né? Então, para isso, a gente pode usar algumas coisas que a gente já sabe. Né? Vamos pegar, deixa eu ver, uma potência aí de 2, que deixa um resto aí pequeno, né, quando dividido por 41. Qual poderia ser? Aqui o 2 elevado a... 2 elevado a 6 ou 2 elevado a 5? 2 elevado a 5 ficaria negativo. Ficaria negativo, aí não é interessante, né? Em algumas situações mas não nesse caso. 2 elevado a 6. Ó, o 41, você tem 41, 82, 123. Né? Dá pra fazer assim, ó. 2 elevado a 7 é 128. Né? É congruente a 5.
módulo 41. Né? Por quê? Porque 2 elevado a 7 é 128. 128 menos 5 dá 123. E quando divide por 41, dá 3. Né? Deixa resto 0. Então eu posso afirmar isso. Certo? Aí vamos ver se isso nos ajuda, né? Porque é interessante que nos ajude também, né? Aí vamos ter que completar essa potência aqui do 2 elevado a 7 até chegar em 2 elevado a 20, que é o que eu quero calcular de fato. Né? Então, vamos pensar aí, uma potência do 5 que também seja divisível ou chegue perto, né? Deixa um resto pequeno quando a gente divide por 41. Seria... Vamos ver, ao quadrado não, né? Ao cubo? É, ao cubo, né? Eleva os 2 ao cubo, aí você vai ter o seguinte, ó. 2 a sétima elevado ao cubo, congruente a 5 elevado ao cubo. Né? 5 elevado ao cubo é 125. Né? A gente já viu que tem um 123 perto, né? Quando divide por 41. Então isso aqui é congruente a 2 módulo 41. Por transitividade, temos que 2 elevado a 21 é congruente a 2 módulo 41. Né? Mas o que eu quero é 2 elevado a 20. O que a gente pode fazer aí? Divide 2 elevado a 21 por 2. Ou simplesmente você especifica assim, ó, por exemplo, 2 elevado a 20, né, vezes 2, né, é congruente a 1 vezes 2 módulo 41. Eu sei que 2 é congruente a 2 módulo 41. Né? Portanto, a gente pode afirmar que o 2 elevado a 20 é congruente a 1 módulo 41. Tá? Então já descobrimos aqui que o 2 elevado a 20 ele deixa resto 1 quando a gente divide por 41. Eu só apliquei propriedade aqui de congruência. Ok? Isso aqui é o que está por trás é aquela coisa, né? Tem uma propriedade que diz assim, ó, se A congruente a... Vou fazer aqui de azul. Se A congruente a B módulo N, C congruente a D módulo N. Né? Então o produto entre eles é congruente módulo N. Né? AC congruente a BD. Né? O que eu usei aqui foi essa propriedade. Okay? Se estiver parecendo assim estranho, tal, foi só isso que eu utilizei. Beleza? Até aí? Né? Então, vamos ver aqui. Eu fiz essa congruência aqui, até me perdi um pouco. Deixa eu ver. A gente estava ali calculando o símbolo 2 sobre 41. Né? Então, por isso, a gente pode afirmar que 2 é resíduo quadrático módulo 41. E a gente afirma isso escrevendo essa equação. Ó, 2 sobre 41 igual a 1. Beleza? Então, na notação lá dos resíduos, isso significa que o 2 é resíduo quadrático módulo 41. Em outras palavras, existe um valor de x que satisfaz essa equação aqui. Ó. Certo? É só isso que está sendo escrito aqui, em notações diferentes. Tá? É importante ter isso claro. Ok? Tá, então vamos ver aqui o que eu posso fazer. Tinha uma propriedade que eu citei lá no segundo vídeo que eu postei sobre resíduos que poderia ser útil. Vamos ver se pode ou não. Tá, 2 sobre 41, calculei ele. Beleza. Tá. Aí onde que o 43 entra na história, né?
Vamos ver. Vocês lembram das propriedades de resíduos quadráticos que eu citei na aula anterior? Uma delas, pelo menos. Eram 4 propriedades, né? Deixa eu ver se eu consigo elas aqui na ordem. Tá. Isso aqui era só para mostrar o seguinte, né, dessas propriedades. Eu quero mostrar para vocês por que dado essa equação, do jeito como eu coloquei aqui, né, eu posso dizer que 2 sobre 41 é igual a 43 sobre 41. Né? Então, antes de afirmar isso, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é só um adendo, né? Um cálculo à parte, que não necessariamente precisa estar dentro aqui das nossas conclusões, tá? Então deixa separado. Aí tem uma propriedade lá dos resíduos quadráticos que afirma o seguinte. Vou escrever assim, ó, propriedade. Se A é congruente a B, módulo P, então A sobre P é igual a B sobre P. Tá? Foi isso, né? Então você vê que essa situação ela se adequa perfeitamente ao nosso caso. Né? Eu até demonstrei essa propriedade, né? Lembram que tem um dos exercícios da lista que é para demonstrar essas 4 propriedades, né? Aí eu mostrei essa. E lá no vídeo que eu fiz, não lembro agora se foi no primeiro ou no segundo, acho que foi no segundo, né? Eu fui dar dicas sobre mais uma outra propriedade e acabei demonstrando ela toda. Então você já tem aí meio caminho andado, né? As outras são conclusões bem mais fáceis de tirar com base na definição mesmo que a gente fez. Então, fazendo uso dessa propriedade, se a gente tem 43 congruente a 2 módulo 41, e a gente viu que, em outras palavras, isso nada mais é do que o símbolo de Legendre 2 sobre 41, né? Por conta dessa propriedade, eu posso afirmar que 2 A sobre P é igual a B sobre P, né? Então 2 sobre 41 é igual a 43 sobre 41. Certo? Por conta disso, eu posso fazer essa afirmação. E como a gente acabou de calcular que 2 sobre 41 é 1, né? O símbolo de Legendre é 1, então, se ele é igual a 43 sobre 41, logo ele também vai ser igual a 1. Né? E se eu sei o valor de 43 sobre 41, o que eu posso afirmar desse valor aqui, do 41 sobre 43? Quanto que ele vale? Eu sei que esse aqui vale 1. Né? Esse aqui vale quanto? Vale 1. Por quê? E agora? Por quê? Ele poderia até valer menos 1 e menos 1, porque a multiplicação daria 1. Exato. Ou é 1 e 1, ou é menos 1 e menos 1. Né? Como eu já descobri que 43 sobre 41 é 1, portanto 41 sobre 43 também é 1. Né? Logo, se 41 sobre 43 é 1, aqui, concluir aqui embaixo, portanto 41 sobre 43 também é igual a 1. O que isso significa? Significa que 41 é resíduo quadrático módulo 43. Significa que existe um valor de x que satisfaz essa equação aqui. É um número que é elevado ao quadrado. Ao ser dividido por 43, vai deixar 41 como resto. O módulo 43. Ok?
Então é isso, a gente conseguiu calcular. Pediu para calcular 41 sobre 43, ó, deu 1. Finalizaria aqui. A conclusão que eu fiz depois é só para complementar, é a interpretação do resultado. Certo? Ou não? Tranquilo, né? Ou não? Não. Não, né? Imagina se a gente tivesse mais tempo e pudesse ver as funções multiplicativas, seria tão legal. Mas, enfim, não vai dar, né? Então vamos aqui para outro exemplo. É que teria as funções. Ah, sim, diga. E para procurar esse x aí, Então, é outra coisa? aí demanda mais cálculo. Às vezes nem dá para fazer na mão, viu? Precisa do auxílio de um computador. Né? Mas assim, em matemática muitas vezes é aquela coisa, né? A gente não precisa nem saber qual é o número, só precisa saber se ele existe ou não. Né? Então, Obrigado. claro. Aí, antigamente, né? Opa, Tem alguma aplicação para esses resíduos quadráticos? tem principalmente na computação, na criptografia, né? Então eles são a mão na roda, né? Mas a gente precisaria ver outras coisas, né? Como eu falei para vocês, eu comecei a estudar esse assunto ainda na graduação, não porque fazia parte do currículo, na época não fazia, né? Eu estava fazendo uma pesquisa para fazer um TCC nessa área, né? E dentre os trabalhos que eu li na época lá foram aplicações relacionadas a isso, né? Mas agora me lembrar de forma específica como se relaciona, aí vai um certo trabalho de memória. Posso pesquisar de novo depois para poder falar isso mais na frente, mas em algum vídeo aí, né, e postar, mas agora assim não me ocorre não, tá? Mas é relacionado a isso, essa questão de em criptografia você não usa só uma técnica, né, você usa várias, né, para poder tornar os números extremamente difíceis de serem descobertos, né? E por mais difícil, por mais complicado que sejam as técnicas envolvidas, em criptografia quase sempre está relacionado o seguinte: lá na base está assim, ó, você tem um número aqui de 1 milhão de dígitos, né? Você quer descobrir quais são os fatores primos que compõem esse número, né? Em criptografia geralmente é algo relacionado a isso, né? Quando você tem a chave é fácil descobrir, mas para uma pessoa que vai olhar só o número para descobrir qual é a chave para poder descobrir quais são os fatores primos, aí, meu amigo, é bem complicado. É por isso que, por exemplo, já ouviram falar da chamada hipótese de Riemann? Eu já vi em um vídeo sobre história da matemática. Sempre tem que contar, né? Porque é o seguinte, foi proposto uma série de 23 problemas, né, no começo do século, que segundo o maior matemático da época, eu não acho, né, mas muitos acham, o David Hilbert, ele apresentou um congresso, né, e no decorrer desse congresso ele apresentou essa lista de 23 problemas que na opinião dele mudariam a face da matemática, sabe? Então assim, transformaria tudo, né? Então foi uma espécie de convite aos matemáticos mais jovens, né, mais corajosos, impetuosos, né, conhecendo as novas técnicas para abordarem essas questões, né? E aí você teve, né, matemáticos que se destacaram por resolver uma dessas questões, né? Você teve, por exemplo, até um que resolveu duas questões. Então, problemas extremamente difíceis. Dessa lista toda, tinha sobrado dois problemas, que era a conjetura de Poincaré, que foi resolvida há alguns anos atrás por um matemático russo eremita, né? E o último era a hipótese de Riemann, que até hoje se apresenta sem solução, né? Ele basicamente, se ela for provada, né, segundo a formulação que o Riemann fez a respeito, será possível você prever a quantidade de números primos que existe dentro de um intervalo de números, né? Então, se você provar exatamente quantos números existem ali dentro daquele intervalo, fica muito mais fácil descobrir quem esses números são, né? Ou seja, se a hipótese de Riemann for provada, a segurança da internet, cartões de crédito, bancos em geral, tudo, corre um certo perigo, a não ser que eles utilizem uma outra forma de fazer criptografia, né? Porque toda a criptografia se baseia em números primos. E por que números primos? Porque são as entidades básicas da matemática e ninguém sabe exatamente como eles se comportam assim em grandes quantidades, sabe?
A gente tem várias teorias que medem assim, a forma como eles se espalham e tudo, mas cheias de aproximações, cheio de algumas até de incoerências e tudo. Então é um longo caminho ainda a ser feito, né? Os primos ainda, os tijolos da aritmética, como são chamados, ainda são um grande desafio para a matemática, né? Aí, Mistério. ainda são. E caso alguém esteja interessado, tem um prêmio de US$ 1 milhão oferecido para quem resolver essa conjectura, viu? Aí, Gil, de onde? Eu vou dar digamos assim, uma notícia nada alegre, né, para quem ouse tentar resolver o problema. O Ramanujan, o maior matemático de todos os tempos, tentou e não conseguiu. Então, Eu não conseguiu, não? não. Pois é, ele tem a ajuda dos deuses, né? Mas Pois é, você viu lá a história do Ramanujan, né? Então, já. isso desanima muita gente, porque se um cara daquele não conseguiu, imagina os simples mortais, né? Não vou Ele. tentar não, viu, Kelly? Hã? Não vou Quando, tentar não, tá? Ele vai perder tempo com isso, né? quando a gente Não, faz por uma plotagem, né, da função zeta de Riemann em um gráfico tridimensional, dá origem a uma série de cordilheiras, né, com picos que tendem ao infinito, né, que são chamados de regiões holomorfas, né, no plano complexo. Enfim, então estou dizendo que existe essa entidade geométrica chamada de paisagem zeta de Riemann, né? O Ramanujan, em seus delírios no hospício, né, onde ele foi parar por conta de uma série de problemas, ele às vezes se contorcia no chão e quando perguntava o que ele estava sentindo, ele dizia que eram os picos infinitos da paisagem zeta perfurando ele por dentro. Então, ou seja, né, o Se grande contorcer, desafio já não passou. resolvido. Oi? Essa parte de se contorcer, eu acho que já tô passando por isso aí, já. Tá, né? vai chegando lá, né? É isso aí. Então você imagina, né? O cara, ele realmente ele foi bem no limite, né? Do que se considera, né, entre loucura e genialidade. Ninguém sabe exatamente de que lado se ele passou para outro lado ou não, tudo. Eu tenho duas indicações de leitura para vocês se inspirarem melhor sobre o que ele poderia estar sentindo. Uma é um livro curto, tem umas 150 páginas mais ou menos, chamado Tio Petrus e a Conjetura de Goldbach, né? É uma história extremamente legal, assim. Eu já li acho que umas 4 ou 5 vezes. Eu adoro esse livro. E ele meio que mistura a biografia de alguns matemáticos para compor a biografia do personagem principal, né? Que ele não existe, né? Mas ele representa o modo de ser, de pensar matemático romantizado, né? E outro é um conto do Isaac Asimov chamado A Última Pergunta. É um conto que tem aí umas 20 páginas, 20 e poucas páginas, assim. Também é uma das minhas leituras favoritas, eu sempre indico, né, a última pergunta. E desculpem, tem um outro que se relaciona mais a isso, chamado As Incubadoras. As Incubadoras tem mais a ver com o Riemann e com o Ramanujan. Certo? Então façam essa leitura aí quando vocês tiverem um tempinho, tudo vai valer a pena. Legal. Então, saindo aí da paisagem zeta de Riemann e voltando aqui para a nossa folha de caderno digital, vamos ver mais um exemplo dessas aplicações, né? 48 sobre 97. Esse aqui. Vamos calcular 48 sobre 97. E um livro que eu lembrei agora também chama-se Os Problemas do Milênio. Aí lá conta a história desses 7 problemas mais desafiadores e o único não resolvido, né? Desculpem, o único que pertencia à lista dos 23 problemas de Hilbert, que é essa conjetura de Riemann, né? Aí agora são 6 problemas, né? Porque um já caiu. Agora falta só mais 6. Cada um vale 1 milhão, viu? Qual, Oi? qual esse último nome que você falou aí, professor? É... Esse último que você falou. o livro é Os Problemas do Milênio.
Então, vamos lá. Beleza, então 48 sobre 97. Então, vamos calcular isso daí. Primeira coisa que a gente observa é o seguinte: 97 é primo ou não? Para usar a lei da reciprocidade eu preciso que os números sejam primos, né? E o 47 é primo, porém o 48 não é. E agora? Você compõe o 48 em números primos? É uma boa estratégia. Vamos fazer isso. 48. Vamos fazer a divisão, né? Aqui do cantinho. 48 dividido por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Né? Ou seja, é 2 a quarta vezes 3. Né? Então a gente sabe que 48 é 2 elevado à quarta potência. 2 elevado à quarta potência multiplicado por 3. E agora, sabendo disso, o nosso problema vira 2 elevado à quarta potência vezes 3 dividido por 97. Né? E aí, como é que a gente sai desse impasse? Tem alguma propriedade que nos ajude? Tem duas propriedades que nos ajudam aqui. Uma é uma que eu também falei na aula anterior, que diz o seguinte: A vezes B sobre P. Né? Sempre que eu usar o P aqui vai ser um número primo, tá? Só para não ficar escrevendo toda hora, para todo P primo, beleza? Então, A vezes B sobre P é igual a A sobre P vezes B sobre P. E a outra propriedade é a que nos diz assim, quando envolve potências. Né? A ao quadrado sobre P nada mais é do que 1. Né? Sempre que o P não dividir desculpe, sempre que o A e o P forem primos entre si. Tá? Que é o caso, né? Já que o 2 é primo por si mesmo e o 97 também é primo, logo eles são primos entre si. Né? Então a gente pode utilizar essas duas propriedades. Né? Então vamos escrever aqui o 48 sobre 97 como 2 elevado a 4 sobre 97 vezes 3 sobre 97. A primeira propriedade que eu apliquei aqui, certo? Agora, para a segunda propriedade, a gente sabe que isso aqui dá quanto? O símbolo 2 a quarta sobre 97 dá quanto? Dá 1. Segunda propriedade. Né? Vamos fazer assim. Dá 1. Assim nós diminuímos consideravelmente o nosso problema. Agora, em vez de calcular 48 sobre 97, podemos calcular 3 sobre 97. Certo? E aí, como é que a gente prossegue? Eu tenho que, se eu calcular o 3 sobre 97, eu vou saber quem é 48 sobre 97. Tá? Então, a gente pode fazer assim. Para descobrir logo se 3 sobre 97 é 1 menos 1 ou 0, a gente pode usar novamente a lei da reciprocidade. E vamos fazer assim, ó. 3 sobre 97 multiplicado pelo recíproco dele, que é 97 sobre 3, vai ser igual a menos 1 elevado a... Quem são os números que vão aqui? P menos 1 sobre 2. 3 menos 1 sobre 2 vezes 97. P menos 1 sobre 2. É 97 menos 1 sobre 2. Né? Aí por que eu posso utilizar a lei da reciprocidade aqui? Porque agora eu só estou trabalhando com primos, né? O 3 é primo e o 97 é primo, tá? Só para ficar claro. Então, 3 menos 1 sobre 2 dá 1.
97 menos 1 sobre 2, 96, né? Vai dar um número par. Menos 1 elevado ao número par dá 1. Né? E assim como já era de se esperar, a gente vai ter ou os dois valem 1 ou menos 1. Tá? Tem essas duas situações. Porque só assim para a gente ter esse produto igual a 1 no final. Beleza? Agora, nossa tarefa é descobrir se é 1 ou menos 1. Né? E agora? Vamos fazer aquela mesma brincadeira que a gente fez no exemplo anterior. Né? Montar aqui uma equação de congruência, ou será que não precisa? Pode ser, vamos fazer assim. Sabemos que 97, envolvendo 97 e o 3, tá? 97 é congruente a quanto módulo 3? Qual seria o número aqui, o resto dessa divisão? Porque 96 divide por 3, né? Então tem resto 1, certo? Porém, o que eu falei para vocês lá atrás? A gente sabe que isso aqui está informando o quê? Né? Que... Deixa eu trazer para cá novamente. Onde é que estava? Aqui, né? Eu posso escrever isso aqui como só envolvendo o resto e o módulo, né? 2 sobre 41. Né? Você pode escrever isso aqui como o seguinte, uma equação, um valor, né, de x que satisfaz essa equação aqui. Congruente a 1, módulo 3. Tá? Significa então o quê? Que se existir... Não. Escrever primeiro o outro jeito. 1 sobre 3. Ai, tô falhando aqui, gente. Não, eu ia fazer assim, 1 sobre 3, mas acho que não é necessário esse passo. Pera aí, vamos voltar um pouquinho. Né? Eu quero saber o valor disso aqui, né? Se 3 sobre 97 é 1 ou menos 1. Ou de forma equivalente, se 97 sobre 3 é 1 ou menos 1. Né? Então, como está envolvendo números pequenos, né? Assim, no pequenos eu falo 3, né? Na situação, a gente pode calcular esse daqui, ó. Né? Fica até mais fácil do que fazer do jeito que eu estava falando antes. Né? Vamos calcular esse símbolo. Né? É bem tranquilo. 97 sobre 3 é congruente ao quê? Ao 97... Como é que era a definição, gente? Não. 3 sobre 97, fica melhor. Lembra da nossa definição de resíduos quadráticos, né? A sobre P é congruente a A elevado a P menos 1 sobre 2, módulo P. Tá? Tem essa definição. Então fica mais fácil se eu considerar o menor número em cima. Né? Como eles são recíprocos, eu posso escolher qualquer um deles. Ok? Então vamos pegar o 3 sobre 97. Isso vai ser congruente a, pela definição, 3 elevado a 97 menos 1 sobre 2, módulo 97. Né? Certo? Isso vai dar quanto? Isso, então a gente pode afirmar que 3 sobre 97 é congruente a 3 elevado 96 menos 1 sobre 2, ou 96 quer dizer sobre 2, dá 48. Módulo 97. E agora?
escolhi esse caminho aí para resolver, né? Será que realmente ele é mais fácil do que fazer do outro jeito? A gente já começou a fazer aqui, né? Vamos terminar. Eu consigo alguma equação de congruência, tipo, eu posso encontrar algo assim, ó, 3 elevado a 48, congruente a alguma coisa módulo 97, certo? Eu preciso descobrir quem é esse resto que possa me fazer a transitividade, né? Então, como que a gente faz para descobrir quem é esse número? Vamos diminuir, né, essa potência do 48 e aumentando gradualmente, né, com restos que a gente conheça. Então, 3 elevado a 4. a 4 dá 81, né? Aí 81 para 97 dá quanto? 16, é? Seria, não, daria um número negativo. Ah, é menos 16, verdade. Então, 3 elevado a... Se fosse elevado a 5, dá 243. Aí 97... Não, 97 ia passar. 97 vezes 2 dá 190 e quanto? 4. 94. Tem uma potência de 3 que se aproxima disso? Não, né? Tem que ser vezes 3. 97 vezes 3, 21, vai 2. 27 mais 2, 29, 291. 5. Quanto é 97 vezes 8? 56, 5, dá 72 mais 5, 87. São todos números bem grandes, né? Para dar diferença com potências de 3. E será que isso dá certo? Estou desconfiado dessa abordagem. Gente, acho que essa aqui não é muito prática, não. Eu achei que ia dar uma conta menor, mas acho que vai ser a estratégia anterior mesmo, utilizada nessa questão aqui, né? E escrever uma equação de congruência, né? E tentar utilizar aquela propriedade dos resíduos quadráticos, né? Vamos ver se funciona. Então, qual equação de congruência a gente poderia escrever aqui? Seria o que? 3 sobre 97. Eu posso afirmar que 97 é congruente a 1 módulo 3, né? Como a gente tinha feito antes. Tá, e aí? Significa que se 97 é congruente a 1 módulo 3, significa então que pelo uso da propriedade, 97 sobre 3 é igual a 1 sobre 3. Né? Então, realmente esse método é bem mais fácil. Okay? Eu estou usando aquela propriedade de novo, aquela que afirma que... eu escrevi ela bem aqui, ó. Se A é congruente a B módulo P, então A sobre P é igual a B sobre P. Tá? Então, A sobre P, B sobre P. Então, fazendo isso, a gente pode partir aqui para calcular o resíduo 1 sobre 3. Né? Isso aqui é o que? É 1 elevado a 3 menos 1 sobre 2, módulo 3. Né? 1 sobre 3 é igual a quanto, então? Congruente a 1 elevado ao que quer que dê aqui vai dar 1, né? Então, no fim das contas, isso dá 1. Né? Se 1 sobre 3 dá 1, logo 99 sobre 3 vai dar 1 também. Ou 99, 97. Certo? E aí?
O que a gente pode concluir disso? Lembra que o nosso objetivo inicial é calcular 48 sobre 97. Né? A gente decompôs esse problema e disse que 48 sobre 97 é 3 sobre 97. Né? Se eu calculei o recíproco desse símbolo de Legendre, ou seja, se eu calculei 97 sobre 3, significa então que 3 sobre 97 vai dar quanto? Era a mesma coisa, né? Tem que dar 1 também, porque a gente já viu aqui, ó, que o produto entre ele e o seu recíproco vai dar 1. Né? Ou seja, ou os dois valem 1 ou os dois valem menos 1. Calculei um deles, então eu já sei qual é o outro. Certo? Então, pronto. Portanto, 48 sobre 97 é 1. Isso significa então que existe uma equação assim, né? Existe um x que satisfaz uma equação desse tipo aqui. Ó. Opa. Seja ele quem for, não importa no momento, mas existe. Ok? Então, ele é resíduo quadrático módulo 97. Entenderam? Ou não? Sim. Aí tá tranquilo, né? Então, não tem segredo. É você fixar bem aquelas propriedades. Por isso que eu falei para que vocês tentassem de fato demonstrar. Porque se vocês demonstrarem, vocês vão entender melhor como é que elas funcionam. Né? Para poder aplicar na resolução dos exercícios, certo? Aí tem uma extensão desse conteúdo que eu queria falar ainda nessa aula, mas vai ser meio complicado, porque vocês ainda não assistiram os vídeos em que eu dei mais exemplos e tudo para vocês se acostumarem com os resíduos quadráticos e os símbolos de Legendre. É sobre o símbolo de Jacobi, né? O símbolo de Jacobi ele é muito parecido. Lá eu usei uma anotação diferente, não foi? Na lista, chamei ele assim, né, de colchetes. Mas em muitos materiais vocês vão ver eles representados igualzinhos aos símbolos de Legendre. Né? Qual é a diferença? A diferença é o seguinte: é que enquanto o símbolo de Legendre precisa que esse denominador aqui seja primo, né? O símbolo de Jacobi ele tira essa necessidade. Aqui pode ser um inteiro qualquer, um número ímpar inteiro qualquer diferente de 1. Certo? Aí essa é a única diferença, porém acarreta na mudança de algumas propriedades. Né? Mas eu não sei, eu vou fazer o seguinte: um conteúdo ele é bem curtinho, a explicação dele e tudo, mas eu vou deixar para gravar um vídeo, procurar uns exemplos, pelo menos uns 4 exemplos, né? Um fácil, um pouquinho mais difícil, sabe, com dificuldades moderadas, né? Para vocês assistirem e entenderem depois, tá bom? Porque se eu falar aqui eu acho que vocês vão confundir tudo, né? Porque essa diferençazinha ela faz assim, dá para fazer uma confusão legal, viu? Porque é muita coisa parecida e ao mesmo tempo muito diferente. Eu vou gravar esse vídeo já amanhã mesmo, de manhã, que eu tá em casa mesmo, então eu gravo e posto lá para vocês finalizarem, tá? Aí, por que eu tô falando isso, né? Porque a prova da gente vai ser na terceira semana desse mês, ou seja, sem ser nessa semana, na próxima, né? E vai ser basicamente, vai ter questão sobre isso, questão sobre a terceira lista também. E só que eu vou abordar mais referente à terceira lista, já que a gente não teve tanto tempo para ver sobre essa parte final, né, do curso, ok? Aí vou deixar a semana seguinte para vocês colocarem em dia as listas, colocar os estudos em dia também, né? E vou aproveitar a semana para poder terminar a correção da última avaliação junto com as listas de exercício, para vocês fazer a prova já sabendo suas notas, ok? Então, se a gente tivesse mais tempo, eu ia fazer pelo menos uma demonstração geométrica dessa propriedade da reciprocidade, que eu acho muito bonita, mas ela é um pouquinho
Ela é bonita e dentre as que eu conheço, que eu já ouvi falar a respeito, é uma das mais simples de se fazer também, né? Tem uma combinatória também que é bem legal, mas como envolve combinação, não sei se... Tem uma demonstração trigonométrica que é extremamente elegante, né? Mas meio trabalhosa também. Em um livro que eu achei ela tinha 3 páginas de demonstração. Então... Aí tinha a outra, né? Que foi a que eu ia utilizar nesse meu primeiro projeto de TCC, que era o que utilizava corpos finitos para poder demonstrar essa característica dele. Essa lei da reciprocidade ela nasce naturalmente da teoria de corpos finitos. Mas enfim, não vai ter muito o que falar a respeito. Grave e colocar no canal, Francisco. Oi? Grave e colocar no canal. Pode ser. Aí para quem tiver curiosidade, né? Dá uma olhadinha. É, uma boa ideia. Vou fazer isso. Aí, bom, deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui que eu possa fazer que não tem esses. Eu tinha anotado um aqui, deixa eu ver se ele ainda tá. Não. Não era esse não. Bom, enfim, para vocês terem um aproveitamento melhor dessa parte final, eu recomendo imensamente que vocês vejam os 2 primeiros vídeos, tá? Eu tentei explicar de uma outra maneira do que aquela que eu fiz em sala. Eu acho que em questão de clareza ficou bem melhor, né? Mas é claro que o juiz aí na situação são vocês, para ver se estava melhor ou não, né? Mas tanto que eu não gostei daquela primeira aula que a gente fez, que eu até tirei o vídeo, né, do canal. Eu botei só esses 2 no lugar, tá? Por isso que tá a aula 9 e a aula 9.2, que é para ser uma aula só. Era, né, para ser. Deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui que a gente pode... Ah, sim, está sendo gravado assim, eu tô gravando todas as aulas. Vamos ver se... Não, os outros exemplos que eu tinha separado aqui envolvem essa parte de símbolo de Jacob, mas... Não, tem um que eu achei aqui que é bem legal. Acho que esse aqui, deixa eu ver. Não, usa só a reciprocidade quadrática mesmo. Vamos fazer ele aqui. Exercício. Eu acho que eu coloquei ele na lista, né? Mas eu não tenho certeza não. É para determinar se o menos 90, fazer assim, determine se menos 90 é resíduo quadrático módulo 1019. Eu não sei se vocês chegaram a procurar material em PDF desse conteúdo na internet, né? Teve um colega que perguntou, pediu recomendação, e assim, em português é bem escasso, né? Mas tem muito material bom em inglês aí que dá para entender com tranquilidade, até porque a matemática é universal, né? Então não precisa nem se preocupar com o texto, basta ir vendo as formulações lá que ele faz, já dá para entender legal, né? Mas aí por isso que eu não postei nada. Oi? Professor, tem Sim. um conteúdo da Profmat, da Universidade Federal da Paraíba, Uhum. e tá bom, tá bem interessante. Posta ele lá no grupo lá. Tá bom, é que eu imprimi aqui, eu não sei se eu tenho ele no meu celular. Ah não, vai ver aí Esse se... negócio eu vejo amanhã.
Tá? E poste no grupo. Se tiver, posta mesmo. Que eu mesmo também eu encontrei muito pouco material em português assim, com exercícios, com exemplos tal. E quando Eu tô vendo encontro. ele aqui, não tem exercício não, mas ele tá ensinando bem mesmo É, o né? conteúdo. Ah, mas já é alguma Mas eu tô coisa. entendendo. Geralmente quando você encontra disso em algum material em português, é em alguma monografia, alguma dissertação, né? E nesses trabalhos já sabe, né? O cara ele mastiga a teoria, né? Joga ali e já parte para o outro resultado, porque ele só quer fundamentar aquilo que ele vai ver lá na frente, né? Então, tá, então vamos determinar se menos 90 é resíduo quadrático módulo 1019. O que ele está perguntando? Ele está perguntando isso aqui, ó, em linguagem matemática. Se menos 90 sobre 1019 vai dar 1. Né? Se der 1 é resíduo quadrático, senão não é. Né? Então, como que a gente faz isso? Professor, Sim, para ser considerado um resíduo quadrático, é um positivo e um negativo ou só um positivo? um positivo é resíduo quadrático. Né? Um negativo não é resíduo quadrático. Se der 0, a gente não tem muito o que falar a respeito, porque significa que um é múltiplo do outro, né? Então aí existe a divisão, então a teoria nossa aí cai por terra, né? Certo? Então o nosso foco é se der 1 ou menos 1, para ser mais exato. Então, para dar continuidade a isso, 90 está muito grande, vamos fatorar ele. Né? Por 2, 45. Por 3, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Então, o 90, aqui embaixo, 90 é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Né? O que isso quer dizer para a gente? Significa que o menos 90 ele pode ser decomposto da seguinte maneira. Eu posso colocar, inclusive, o seguinte, ó. O menos 90 como menos 1 vezes 2, né, vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, né, só para dizer que é o menos 1 que está negativo, para eu poder utilizar mais uma propriedade lá dos resíduos quadráticos, ok? Então vou reescrever isso aqui assim, ó. Menos 1 vezes 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Tudo isso dividido por 1019. Né? Mas temos uma propriedade que diz o seguinte, vamos tirar isso aqui. Temos lá aquela propriedade que nos fala que, eu utilizei ela ali em cima, ó, quando você tem A vezes B sobre P, né? Isso é A sobre P vezes B sobre P. Tá? Então, após você fazer uns testes aí, você descobre que 1019 ele é primo. Então, não precisa detalhar muito não, mas se tiver dúvida, você tenta aí dividir por todos os números até a raiz mais próxima de 1019. Se não der certo, se nem tiver nenhuma divisão exata, é porque ele é primo, tá? Prosseguindo então, utilizando essa propriedade que eu citei, você pode escrever isso como menos 1 sobre 1019, multiplicado por 2 sobre 1019, multiplicado por 3 ao quadrado sobre 1019. E por fim, 5 sobre 1019. Certo? Quanto vai dar esse menos 1 sobre 1019? Alguma ideia? Aplicando a definição, a gente tem o seguinte, ó, menos 1 sobre 1019, ele é o quê? É congruente a menos 1 elevado a 1019
menos 1 sobre 2. Né? Mas deixa eu ver se eu posso utilizar uma propriedade aqui para citar isso direto. Não, melhor ainda. Vou utilizar uma propriedade para a gente exercitar. Essa eu não utilizei ainda. Essa propriedade diz o seguinte, que menos 1, o símbolo menos 1 sobre um primo qualquer, ele vai ser congruente a menos 1 elevado a p menos 1 sobre 2, se e somente se, essa é uma das propriedades que vocês precisam demonstrar, né? Se e somente se esse p for congruente a 1 módulo 4. Tá, o nosso P no caso é 1019, né? 1019 é congruente a 1 módulo 4? O que vocês acham? O que isso aqui está perguntando? Isso aqui está perguntando se, passando um para o outro lado, fica 1018, né? Ele está perguntando se quando você pega o 1018 e divide pelo 4, o resto vai ser 0. O 1018 é divisível por 4? Sim. Sim? Dá quanto? Hã? Aqui, ó, 1018 por 4 dá 2, sobra 2, dá 1, 5 sobra 1, dá 8? É isso mesmo? Acho que eu fiz errado. Alguém faz aí, se algum... Eu só acho que não. Dá não, né? 1018 não é divisível por 4. Até porque dividido por 2 dá 509, né? Aí 509 não é divisível por 2 de novo, né? Então dá pra... O resto é 2. o resto é 2, né? Então, eu posso escrever o menos 1 desse jeito aqui, ó. Se ele puder ser escrito dessa maneira, necessariamente o menos 1 vai ser resíduo módulo P, né? Se eu puder escrever dessa maneira. Como eu não posso, né? Já que o 1019 é congruente a 3, né? A 3 módulo 4. Né? Então, 3 é diferente de 1, não dá, né, pra gente fazer as nossas contas. Pelo menos não dá para concluir que o menos 1 é resíduo módulo P. Né? Então, se menos 1 não é resíduo módulo P, por essa condição aqui, significa então que o resultado de menos 1 sobre P é igual a quanto? É igual a menos 1. Né? Esse símbolo aqui significa que o número que está em cima não é resíduo quadrático módulo P. Tá? É isso que significa essa igualdade. Se fosse igual a 1, significaria afirmar que menos 1 é resíduo quadrático módulo P. Como está menos 1, significa que não é. Vocês entendem bem isso, né? Sim? Então, beleza. Então, significa que esse primeiro termo aqui é menos 1. Né? E o 2 sobre 1019? Eu posso usar o símbolo de Legendre aqui, ó, 2 sobre 1019 é congruente a 2 elevado a 1019 menos 1. Escrevi logo direto. 1018 sobre 2 módulo 1019. E agora? E aí? Isso significaria então afirmar que 2 sobre 1019 é congruente a 2 elevado a 1018 por 2 dá 509, né?
509 módulo 1019. Ou seja, eu preciso descobrir qual é o resto da divisão de 2 elevado a 509 quando a gente divide por 1019. Aí complicou, né? E agora? Dá pra fazer? Então, mas vai demorar isso aí. Vou usar aquela, Ó, você pode aquela pensar. propriedade, Oi, pode falar. aquela propriedade que você usou lá em cima. Ah, qual delas? P por Q, foi nesse daí. Mais embaixo. Justamente nessa questão aí, outra propriedade, quando chegou nesse item. Ah, você chegou até aqui então? Não. Na outra propriedade, o senhor chegou nesse Ah, tá. movimento aí, usou uma propriedade. Entendi. E agora, gente? Se não dá para resolver assim, o que a gente faz? Ó? Aplica a reciprocidade quadrática. Multiplica pelo recíproco dele. Isso tem que ser igual a menos 1 elevado a 2 menos 1 sobre 2 vezes 1019 menos 1 sobre 2. Né? Então aqui vai dar 1 novamente. Certo? Ou não? Não dá não. Porque, ó. Opa. 2 menos 1 sobre 2, aqui dá 1 sobre 2, né? Aí aqui dá 1018, dá 509 vezes... Não, isso aqui não divide. Realmente o resultado disso seria não dá para concluir assim. Tentar por outra abordagem. Pessoal, acho que pela congruência dá pra fazer, não? Congruência? Então vamos voltar lá. Sobre 2 elevado a 509, congruente a alguma coisa, módulo 1019. Né? A gente pode partir do 2 elevado a 10, né? E 2 na 10 dá Dá 1024. Uhum. Então falta E 5, né? Tira 5 para dar 1019. Certo. E aí? Aí, ó, 125 dá 625, 3.125, se fosse multiplicar. É, 5 elevado a quinta potência dá 3.125, né? Então, quanto é 1019 vezes 3? Ou quer dizer... Não, pode ser vezes 3. Então dá 3.060 menos 3, 3.057. Não, ainda estaria muito longe. Vamos ver... quando envolve assim um número tão grande, acho que a gente pode utilizar, sabe o que, para resolver isso, em vez desse método mais bruto? A gente pode utilizar a função φ de Euler aqui dentro, né? Porque na função φ
ela afirma que o quê? Que o número A elevado a φ de n, né? Deixa eu ver se eu pensar melhor, ver se dá para aplicar. Dá sim, gente. Vamos fazer assim, ó. Aqui eu não sei quem é, certo? A gente até fez um exercício anterior com algo parecido, né? Então, vamos calcular aqui o φ de 2019. Né? Φ de 2019 é o que? Pela fórmula lá de Euler. Alguém lembra? O 19 elevado a 1. Aham. Menos 2019 elevado a 1 menos que seria o zero, né? 0. Ou seja, 2019 menos 1 dá 2018. Isso aí não ajudou muito, né? Tá, ajuda sim. Tudo ajuda, né? Vamos ver se sai do lugar. Então, isso significa que 2 elevado a φ de 509, pelo resultado lá que o Euler provou, isso aqui é congruente a 1 módulo 1019. Ih, gente, foi mal, desculpe. Escrevi errado aqui. Certo ou errado? Certo? Foi isso mesmo que o Euler afirmou? E aí, como é que a gente prossegue? Sabendo que 2019 é primo, né? Então não dá para fazer muita coisa a respeito, né? Lembrando, eu só posso afirmar isso porque o 2 e o 1019 são primos entre si, né? Então, caso contrário, o resultado não teria essa validade tão ampla, né? Mas a gente já viu que o φ de 2019 é 2018, né? Então 2 elevado a 2018. O que eu fiz aqui? Eu escrevi 2019, foi? Sério mesmo isso? É 1019, né, o nosso número. Eu estou colocando 2000 aqui. Tá. Então, elevado a 1018 é congruente a 1 módulo 1019. E aí? Alguma conclusão? Não. Contorcendo aqui. Contorcendo? Mas é assim mesmo, eu também não tinha tentado resolver esse problema antes, então estamos às cegas aqui, tentando ver a melhor forma de se resolver, né? Então tá, a gente tem que calcular o símbolo 2 sobre 1019, né? Eis a questão. Tem alguma propriedade que nos ajude?
Eu acho que do vídeo anterior. Quer ver? Ver se eu acho as notas aqui. Se abrirmos C inteiro, usar é igual a A que multiplicado está mostrando o resultado para A maior ou igual a zero. Chegou muito baixo aqui o áudio, eu não consegui entender. Ó, tem uma propriedade que eu acabei me esquecendo, que ela é mencionada lá no vídeo anterior, tá? Ela diz bem assim, ó, é justamente os casos em que a gente tem o 2, né? Aqui na parte do numerador, né? A propriedade afirma o seguinte, que 2 sobre 2000, sobre 1019, no caso aqui, citar assim, ela de forma genérica, 2 sobre P, né? Ele vai ser igual a 1 ou a menos 1, tá? Quando que ele vai ser igual a 1? Quando o P for congruente a mais ou menos 1 módulo 8. Certo? E quando que vai ser menos 1? Quando o P for congruente a mais ou menos 3 módulo 8. Beleza? Tinha me esquecido dessa propriedade, a gente pode utilizá-la aqui. Né? Então, eu vou até apagar essa abordagem utilizando a função φ. Vamos nos concentrar nessa daqui. Acho que ela é mais promissora. Assim. Propriedade. Beleza, então a propriedade afirma isso, né? Então, tudo que eu tenho que saber é o seguinte, quando eu fizer, o nosso primo é o 1019, né? Nosso primo P é o 1019. Então, vamos fazer a equação de congruência. 1019 é congruente a quanto módulo 8? E aí? Aí, como a gente já tem a pista, né, quanto a dar mais ou menos 1 ou mais ou menos 3, é isso que a gente vai testar. Né? Por exemplo, o 1018 é divisível por 8? Né? A gente viu que não, né, porque quando a gente divide por 2 uma vez dá 509, 509 já é ímpar, né? Então já não dá para dividir pelas outras potências de 2, certo? Então, pelo 8 está fora de cogitação. Né? Ou seja, o mais 1 não é. Né? E o menos 1? Se for o menos 1, então eu vou ter que descobrir se 1020 é divisível por 8. Né? E aí? Ó, dá 1, sobra 2, 2. 3, aqui dá 2 também, né? 16... 6, dá não, né? Acabou. Então, ele já não é 1, né? Já não, o 2 eu já sei que ele não é resíduo, né? Módulo 2019, resíduo quadrático. Né? Vamos descobrir se ele é 3 ou mais 3 ou menos 3, só para desencargo de consciência, né? 1019 menos 3 dá quanto? Dá 1016, né? Esse aqui dá. Aqui, olha. Dá por 2, ou por 2 não, dá por 1, né? Sobra 2, desce 1, por 2, 5, desce 6, e aqui dá por 7. Pronto. Então, 1019 é congruente a 3 módulo 7. Né? Portanto, a gente conclui
que o símbolo 2 sobre P é igual a menos 1. Ok? Porque ele se encaixa lá na segunda situação. Então eu já sei que esse termo aqui é menos 1. Né? E o 3 ao quadrado sobre 1019? Né? Lembrando, né, a gente pode colocar isso aqui como 3 sobre 1019 vezes 3 sobre 2019, ou sobre 1019. Posso usar a propriedade do quadrado aí? Ah, verdade. Bem lembrado. Tinha me esquecido dela. Pela propriedade do quadrado já sai o resultado imediatamente, né? Isso aí, boa, Rodrigo. Aqui, ó. Propriedade do A ao quadrado sobre P é igual a 1, né? Se o P não dividir o A, né? Que é a nossa situação aqui mesmo. Né? Portanto, 3 ao quadrado sobre 1019 é igual a 1. Então já temos mais um ali. E agora, falta calcular o 5 sobre 1019. Opa. Okay. E aí, 5 sobre 1019? Aqui tem que jogar mesmo na propriedade do que define, né, o resíduo quadrático. Como seria? 5 elevado a 1019 menos 1 sobre 2 módulo 1019, né? Ou não? Tem uma outra ideia. Isso aqui eu acho que vai dar bastante trabalho. Vamos fazer aqui na parte de baixo. Na próxima linha aqui, ó. Eu vou usar resíduo quadrático aqui. 5 sobre 1019 multiplicado por 1019 sobre 5 tem que ser igual a menos 1 elevado a 5 menos 1 sobre 2 vezes 1019 menos 1 sobre 2. Né? 5 menos 1 sobre 2 é 4 sobre 2 dá 2. Multiplicado pelo número que der aqui vai dar um par, né? Então o resultado disso aqui vai ser 1. Correto? Aqui vai dar 1018, né, sobre 2 dá 506. Produto de dois pares dá 1. Menos 1 elevado ao número par dá 1. Né? Isso significa o quê? Que ou os dois são 1 ou menos 1. Certo? Como que a gente decide? A gente pode pegar esse aqui, ó, o recíproco, né? E montar a seguinte equação. 1019 é congruente a quanto? Módulo 5. Quanto dá? Resto 4. Resto 2. E tem o menos 1 também, né? Que aí dá 1020. Né? E divide o 5. Certo? Ou seja, a partir dessa equação aqui eu estou afirmando, como eu fiz anteriormente, que menos 1
sobre 5, né, é igual a 1019 sobre 5. Aquela propriedade que a gente usou lá, né? Lembra? A congruente a B módulo P, né? Então, A sobre P é igual a B sobre P. A gente falou dessa, já usou acho que umas 2 vezes essa propriedade. Ok? Então, encontrar o 1019 sobre 5 é equivalente a encontrar ao menos 1 sobre 5. Né? Então, vamos fazer isso. Menos 1 sobre 5. Aí a gente utiliza aquela propriedade lá, que menos 1... Ó, vou escrever ela aqui mais uma vez. Né? Menos 1 sobre P vai ser igual a menos 1 elevado a P menos 1 sobre 2, né? Se e somente se o P for congruente a 1 módulo 4. Correto? Mas o P é congruente a 1 módulo 4, ou seja, o 2019 é congruente a 1 módulo 4? A gente viu que não, né? O 1019 é congruente a quanto módulo 4? Aqui ele está dizendo se P for congruente a 1 módulo 4. Isso aqui é verdade? Fica 1018, gente. 1018 dividido por quanto dá quanto? Por 4 dá quanto? Né? Por 2 dá 509. Por 2 de novo não dá, porque 509 é ímpar. Né? Então, isso aqui não é verdade. Ó. Certo? Então, se o P não é congruente a 1 módulo 4, então menos 1 sobre P não pode ser escrito dessa maneira. Se ele pudesse ser escrito dessa maneira, a gente obteria 1 como resultado. Né? Como não podemos obter o 1, o resultado só pode ser o menos 1. Né? Ou não? Repete, por favor, essa última parte, professor. Tá. Vou tentar usar um argumento mais simples. Espera aí. Fazer assim, 1019 sobre 5. Não, eu vou usar um argumento menos confuso, né? Vou voltar lá pro aqui, ó. O Gideon tinha falado para usar o 4, né? O 4 fica mais simples, né? Porque com números positivos as propriedades são mais interessantes. Né? Então, isso significa afirmar que 4 sobre 5 é a mesma coisa que 1019 sobre 5. Isso reduz o nosso problema a encontrar quem é 4 sobre 5. Fica muito mais fácil do que o argumento anterior, né? Certo? Sim. Então, isso é congruente a menos 1 elevado a 5 menos 1 sobre 2. Né? Módulo 5. Acontece que isso aqui dá quanto? Vai dar 1. Vai dar 1. Né? Portanto, 4 sobre 5 é igual a 1. O que implica que 1019 sobre 5 dá 1. Assim nós temos a última parte aqui, ó. Dá 1. Agora, pergunto a vocês, né, depois de todos esses passos, quanto é menos 90 sobre 1019? 1 vezes 1 dá 1, menos 1 vezes menos 1 dá 1 também. Então, e essa é a nossa resposta. Tudo isso para chegar em 1 como resultado. Certo? Eu gostei dessa questão, ela é bem completa. A gente precisou utilizar várias propriedades ao mesmo tempo, né? Então,
tentem refazê-la assim, sem olhar depois, né? É um exercício bacana. Beleza? Bom, então acho que por hoje já deu, né? Já tem bastante material aí para vocês poderem dar uma olhada nas listas e não deixem de ver os 2 vídeos anteriores, tá? Eles são importantes também para vocês compreenderem melhor essa parte do conteúdo, né? E amanhã mesmo eu posto, se der tudo certo, logo pela manhã, antes da minha aula, sobre o símbolo de Jacob. Ok? Então, alguma pergunta até agora? Não. Só se contorcer agora. Coloca o pessoal, Oi. assim que a equipe, os vídeos estiverem prontos, coloca os links no grupo, fica mais fácil pra gente ter noção, porque toda rede social vai estar entrando. Não, mas vocês têm que priorizar, né? No momento, qual é a rede social, entre aspas, que é a prioridade? Deveria ser o Classroom, né? Onde estão as atividades, onde estão os links de aula, né? É e-mail, é WhatsApp, é o YouTube, nossa, Instagram. É uma overdose de mídias, né? Mas tá tudo lá no Classroom, gente. Tá bem separadinho, tá colocado lá no topo das publicações todas as aulas. Aula 1, aula 2, aula 3, com os respectivos links, né? Aí é só clicar lá. Ok? Então, se não tem mais perguntas, a gente vai ficando por aqui então. Até a próxima aula. Até mais, pessoal. Até mais, professor.